Olá, boa tarde. Está no ar o Galácticos na TV, aqui no Esporte Interativo Nordeste. E hoje teremos muitos assuntos para discutir, algumas dúvidas ainda relacionadas ao jogo de domingo entre Bahia e Sport, mas uma decisão deve sair logo com relação à greve da Polícia Militar de Pernambuco. E esse é um assunto que a gente já está até acostumado, podemos falar, né? Se essa greve não acabar numa reunião que vai ter hoje, com certeza não tem jogo domingo. Aconteceu aqui em Salvador, Copa do Brasil, 2 jogos, um do Bahia e um do Vitória, foram adiados e realizados somente depois da greve da Polícia Militar. Teremos, inclusive, a discussão também sobre o próximo treinador do Vitória. Será Vanderlei Luxemburgo? O Vitória está no seu orçamento. A contabilidade do Vitória permite, meu caro Simval Vieira, que comenta daqui a pouco, a contratação de um treinador do nível de Vanderlei Luxemburgo, que tem projetos, inclusive, lá fora, mas a gente vai debater esse assunto daqui a pouco, porque surgiu forte o nome de Luxemburgo aqui na Bahia para dirigir o Vitória. Por enquanto, Carlos Amadeu, técnico do Sub-20, comanda o time e fez mudanças para enfrentar o Palmeiras no próximo domingo. E o Bahia, hein? De novo venceu no finalzinho, empatou com o Vitória também no final e agora voltou a vencer, fazendo um gol no final. Me lembrou do Bahia das boas partidas que conseguiu esse resultado com a sua estrela e com o apoio da sua torcida. Bahia está classificado na Copa do Brasil, está bem no Campeonato Brasileiro e a gente vai ter aqui hoje, daqui a pouco, um convidado do Tricolor respondendo a sua pergunta de casa. Simval Vieira, nosso comentarista, boa tarde, bom resultado do Bahia e comente também sobre o Luxemburgo. Bom, Márcio, boa tarde a todos. O Bahia teve dificuldades com o América. Aliás, nos últimos jogos do Bahia, eu acho que o time que deu mais trabalho ao Bahia foi o América Mineiro. Por quê? Porque usou do mesmo veneno do Bahia, marca forte, né? Então a marcação encaixada. O jogo lá em Minas foi difícil e de ontem também. O primeiro tempo do América Mineiro foi um primeiro tempo de um time de qualidade. Você vê que chegou na frente, fez 1-0, criou algumas outras oportunidades, mas aí a estrela do Bahia tá brilhando mesmo. E o Bahia é o único time nesses últimos jogos que eu vi alguma dificuldade para o time do Bahia. E assim, ganhou, classificou, pega agora o Corinthians. Isso é bom para o nosso futebol, Márcio. Com relação a Vanderlei Luxemburgo, eu disse a você há dias atrás, eu tive com o pessoal entrei no ar na resenha da nossa Transamérica lá de São Paulo, com o José Calil, quando ele dizia que o Palmeiras tinha oferecido ao Luxemburgo 200 mil como de salário e gratificações por êxito, né, pelas competições. Acho que nesse patamar o Vitória também pode fazer propostas muito semelhantes a isso. Não vejo hoje o Vanderlei Luxemburgo como técnico de salário altíssimo, não. Está um pouco fora do mercado. A vantagem de Luxemburgo para o Vitória vai obrigar o Vitória a contratar melhores jogadores. Vai querer qualificar mais o time. Então, a vantagem que eu vejo inicial, se o Vitória, porventura, contratar esse treinador, é que, com certeza, junto dele, alguns jogadores de qualidade virão. Senão, ele não fica. Mas o presidente Falcão não confirmou nenhuma possível contratação essa semana de treinador. Então, me parece que a situação só vai ser resolvida durante a Copa do Mundo. Pelo menos essa é a expectativa do torcedor. Conosco também, aqui, o Ocimar Bolicenho, ele que é o gestor de futebol do Bahia, chegou recentemente, está arrumando a casa, está tentando fazer acordos com alguns jogadores que não estão sendo utilizados no clube, tem conseguido colocar alguns jogadores no mercado para manterem aí o futebol ativo e o Bahia poder fazer negócio no futuro e tenta agora contratar para reforçar esse elenco. Pior do que tudo isso é a fase que o Bahia está passando, meu caro Simval, no departamento médico, rapaz. Até o presidente foi internado. Ontem, para você ter uma ideia, o preparador de goleiros, o Ricardo Palmeira, teve o torcicolo e que até similar foi quem treinou. Mas, fora isso, dentro de campo, temos aí alguns problemas. Para se ter uma ideia, o Bahia domingo não conta com 8 jogadores do seu elenco. Agora tem um nome, né? Tem o Ronieri, que também teve um problema de contusão. Mas tudo isso a gente vai discutir daqui a pouco com o Ocimar Bolicenho. Boa tarde, Bolicenho. Um grande abraço para você. Obrigado pela participação aqui no programa. Seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Boa tarde aos amigos do Galácticos na TV.
Estamos aqui à disposição para responder o que vocês precisarem. Que fase é essa? Hein? Cuidado, hein? Uma fase boa de resultado e uma fase ruim no departamento médico, né? Mas, enquanto o grupo estiver dando a resposta, ainda assim ela não deixa de ser boa. Tá bom. Daqui a pouco a gente vai discutir alguns aspectos aqui com relação a esses jogadores que estão no departamento médico, mas o que é mais importante que o torcedor gostaria de saber, Sival, que a gente vai ter aqui muito que debater, é sobre contratações. O Bahia vai ter uma temporada, começou agora, mas são mais 34 jogos que faltam para o Campeonato Brasileiro, ou seja, é muita coisa. Esse tipo de contusão veio mais cedo do que eu esperava, mas a gente espera de que Bahia e Vitória tenham condição de chegar disputando entre os 10 primeiros e quem sabe até disputando vaga na Libertadores. Márcio, eu acho o seguinte, depois da Copa nós vamos ter um outro Campeonato Brasileiro. Vai se ter esse tempo aí de paralisação, já soube que o Bahia deu uma folga, vai dar uma folga, depois o Alcimar vai confirmar isso, e depois faz uma outra pré-temporada. Outro fator que o Bahia o vento está soprando a favor. As reposições que o Bahia tem encontrado tem dado conta. O Railan ontem jogou bem, o Pará continua jogando bem. Então veja, saindo alguns jogadores titulares e aquelas reposições que estão entrando, estão dando, tem sido eficiente. Isso tem sido um bom handicap para o Bahia. Alcimar, qual é a receita para o Bahia ter começado tão bem o Campeonato Brasileiro? É a melhor campanha desde a era dos pontos corridos para o Bahia, o início de temporada, que continue assim, são os nossos votos, e ter sido campeão baiano. Quer dizer, faz tempo que a gente não vê uma campanha tão boa na mesma temporada do Bahia, começando tão bem. Eu acho que o principal é a união do grupo. Nós sentimos no grupo uma família verdadeira e realmente o grupo de jogadores tem conversado de uma forma unânime. A gente percebe que o ambiente entre eles é o melhor possível e isso tem feito com que os resultados venham. Eles vieram, o Bahia na verdade começou a ter resultados no final do Campeonato Baiano. Quer dizer, começou a mostrar o resultado do trabalho do Marquinhos e de toda a sua comissão técnica a partir das finais do Baiano. Então, cresceu no momento certo. E agora, ainda para nos ajudar, essa intertemporada vem no momento em que nós não tivemos uma possibilidade de fazer uma pré-temporada, em virtude da Copa do Nordeste ter começado muito cedo. Então, se a gente terminar bem esses 9 jogos, eu tenho certeza que o Bahia vem mais forte ainda no segundo período. Eu queria dizer, até para ajudar, a gente tem que registrar o trabalho do treinador Marquinhos Santos, né? Paulatinamente, é como ele disse, antes da final ou das finais, os jogos finais do Baiano, o Vitória era o favorito. Não se falava do Bahia favorito, não. O time cresceu muito, né, nas finais pela postura do time, foi melhor do que o Vitória, por isso foi merecido o título e a gente tem que parabenizar Marquinhos, porque não foi de uma hora para outra, ele teve dificuldades no início do seu trabalho, dificuldades para ganhar para pequenas equipes, né? A gente via dificuldade, mas o time cresceu. Paulatinamente foi crescendo e hoje a gente sabe como o Bahia joga. Hoje a gente vê os jogadores em campo bem distribuídos, o time tem uma forma de jogar e tem sido eficiente. Como é que vocês têm trabalhado para esse jogo de domingo contra o Sport? Porque eu tive até com o presidente da federação hoje, ele disse, vamos definir hoje, porque está havendo hoje o julgamento lá no Rio do Santa Cruz, daquele negócio do vaso sanitário, e o presidente Evandro da Federação Pernambucana está no Rio, então ele já volta com a decisão. Vocês trabalham com a possibilidade de ter o jogo ou não ter o jogo? Sim, primeiro estamos estabelecendo a programação para ter o jogo, né? Não podemos, em nenhuma hipótese, não estar preparados para ir jogar domingo. Mas na torcida para que não tenha. Dá para recuperar alguém aí, né? Exatamente. Então, mas tem que estar preparado para um eventual jogo. Eu acompanhei bastante pela rádio ontem de vocês, a entrevista, inclusive, que vocês fizeram com o presidente da Federação Pernambucana e ele disse que, até por nossa sorte, né, tem um jogo do Náutico ainda no sábado. Então, a mesma decisão que for tomada para o jogo do Náutico, muito provavelmente vai se tomar para o jogo do Bahia. Alcimar, tem um detalhe que o Bahia divulgou ontem, o balanço, que é uma coisa que a gente tem acompanhado, sabemos que o clube tem um débito enorme, tá? Mas a gente não esperava que fosse da ordem, Sival, de 113 milhões de reais o passivo do Esporte Clube Bahia. Como você
jogadores vão conviver com isso, a diretoria tem que pagar, porque não tem jeito, os jogadores estão satisfeitos, inclusive, porque está tudo em dia. Me parece que essa crise financeira que assola o Bahia hoje não tem na história do clube um precedente tão grande. É um trabalho árduo. Todos da diretoria têm trabalhado nisso e, obviamente, você tem que priorizar os pagamentos, né? Então, muita gente vai ficar descontente, mas não tem outra alternativa. O buraco é muito grande e vai ter que pagar aquilo que se pode. Pois é. Mas o mais importante é que se tem boa vontade de se resolver todas as questões. O Bahia deve, mas não é o único. Né? E eu não sei, mas é administrado. Os clubes brasileiros conseguem gerir, né, ter uma gestão com um passivo enorme. Eu torço para que, através da legislação, de decretos, alguma coisa que se sabe que pode vir por aí, para melhorar a situação de muitos clubes do Brasil. Eu confio nessa gestão do Bahia, acho que pode sair dessa situação, mas eu sempre digo, o Bahia deve, mas não é o único. É isso. E já que tem esse passivo todo, vocês buscam contratações? Quantos jogadores o Bahia vai contratar, Alcimar? Então, nosso grupo hoje já tem 32 jogadores, né? É uma quantidade bastante interessante. Eu acho que com 32, o que a gente precisa mesmo é de um atacante centralizado, como vocês disseram. A gente tem trabalhado muito, Márcio. Tem trabalhado muito, tem aparecido muitos nomes. Todos eles dependem do encerramento dos seus campeonatos, dependem da janela internacional. Nós estamos trabalhando tanto no mercado nacional como no mercado internacional também. Então, eu acredito que essa contratação só se efetivará depois da parada do Copa do Mundo. Estão aí incluídos aquele pessoal que está treinando? Não, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos 52 atletas. Nossa! Bahia tinha 52 atletas no grupo, que é uma coisa absurda, né? Porque num coletivo que treina 22, ficam 30 fora do treinamento. Então, isso prejudica, inclusive, o trabalho do dia a dia. Nos 32 só estão aqueles que estão no grupo principal. Nós ainda temos 12 jogadores que estão no grupo especial. E a gente tem tentado fazer acordos ou recolocá-los. Tem sido uma tarefa diária minha e graças a Deus, ainda hoje eu recebi uma notícia que tem mais 3 meninos que vão disputar a Copa do Brasil aí pelo Santa Rita, né, que tá na Copa do Brasil ainda. Então já são 3 a menos que ficam. Ítalo Melo, o Rafael Gladiador, tem mais um. Isso, o Wellington e o Madison. Porque o Madison já foi para o ABC, né? Foi para o ABC hoje acertamos também a rescisão do Neto, acertamos já a rescisão com ele pela manhã cedo. Já vamos formalizar, então já do grupo de 12 já só restam 6. Pois é. E a ideia é começar a segunda parte do campeonato com todos eles já. O torcedor não entende quando diz que tem muitos jogadores que não estão sendo aproveitados, manda embora, não sabe o trabalho que é mandar embora. Porque é um ato bilateral, Precisa que o jogador, seu empresário, tenha a anuência deles até para fazer uma rescisão. Não é fácil. Até porque, né, Simval, a lei hoje ela é muito severa contra os clubes, porque você teria que pagar à vista 100% do contrato que o jogador tem. Então nós temos aí jogadores que têm mais 2, 3 anos de contrato. Então, para se fazer uma rescisão, teria que se pagar à vista o restante total do contrato. O exemplo que você deu aqui, claro, que me parece perfeito, é o de Neto. Neto tem um salário hoje alto no Bahia, considerado alto do elenco. Então, por exemplo, o jogador está aqui, ganha 100 mil por mês, mora bem, não tem obrigação de treinar como os demais jogadores, 2 turnos, concentrar e tudo mais. E aí fica difícil o atleta ir embora. A gente vai discutir esse assunto daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Esporte Interativo Nordeste, o canal do torcedor nordestino. Voltamos aqui no Galácticos na TV, conosco Alcimar Bolicenho, gestor de futebol do Esporte Clube Bahia. A gente vai daqui a pouco apresentar os melhores momentos do jogo em que o Bahia venceu no finalzinho de virada. Estava sendo desclassificado em casa, seria uma decepção para o torcedor diante da campanha que o Bahia vem fazendo. A gente volta a falar do Bahia já. Simval Vieira, o Vitória não tem um treinador definitivo, esperando aí o desempenho do técnico Carlos Amadeu, que é o interino, que a gente já sabe que tem sim potencial. Agora, está entrando numa fogueira, num time, inclusive, que contra o Palmeiras não vai ter aí pelo menos 5 jogadores, Simão. Pois é, eu desejaria uma sorte melhor a esse competente profissional que é Carlos Amadeu.
Eu já disse, já me manifestei algumas vezes dizendo que gostaria de vê-lo assumir o Vitória na pré-temporada, quer dizer, de dezembro. Ele começando o trabalho no início de um certame. Ele está entrando num time que não está bem, um time que não está ajustado, precisando de muitas peças. E eu temo por Amadeu, porque se esperou tanto, se criticou menos o Ney, porque era Ney, porque pelo ano de 2013 que ele fez, que foi fabuloso, a sua ousadia, muitos elogios, e ainda se suportou Ney Franco durante algum tempo. Se é um Carlos Amadeu da casa, não suportaria tanto tempo. Então, eu gostaria que agora realmente ele fosse interino. Eu gostaria que Amadeu pudesse ficar até domingo e o Vitória trouxesse o seu treinador e quem sabe concretizar o caso Amadeu no final do ano, começando a pré-temporada. O que eu desejo é esse bom profissional. Bom, e ele já começou fazendo mudanças no time, Simval. Ele começou, por exemplo, na zaga entra Salustiano ao lado de Alemão. No meio campo, ele sacou o Hugo e coloca Mauri como titular. E no ataque, Alain Pinheiro, Marquinhos e Caio. Vai ser esse trio aí. Por quê? Ele não conta com Ayrton, com Luiz Gustavo e com Vinícius. Esses três jogadores pertencem ao Palmeiras. E por questões contratuais, não podem atuar. Souza foi expulso no Bavi e está fora do jogo com suspensão. E ainda tem Cáceres e Dinheiro no departamento médico. Eu lhe confesso que eu gosto até de ver o Salustiano voltando, não porque ele esteja pronto, mas eu acho melhor do que os outros. E o Amauri, não entendi por que ele saiu do time, até hoje eu não entendi. Alain Pinheiro, que não foi bem até agora, um menino da base, que deve dar um passeio aí para amadurecer mais, não tem outra opção. Ele só conta com não tem como ele mudar. Eu gostei do Amadeu em trazer o Salustiano. Acho que junto do Alemão, que eu não tenho avaliação dele tecnicamente. Agora, eu gostei muito da postura dele, porque o Vitória é um time muito frágil, de reclamação, de amadurecimento, de jogadores mais andados, que falem. Então, eu até brinco, né, que o time do Vitória é um time de seminarista. É um cara de jogador muito bonzinho. E o Alemão, no jogo contra o Bahia, ele se impôs assim, com aquele papel do xerifão. Eu gostei dessa... Prega a violência do jogador? Não, violência de jeito nenhum. Eu prego a vontade, a dinâmica, a ser viril, sem deslealdade. Eu não prego até porque o jogador desleal comigo sempre, você fica mexendo comigo, mas você sabe que o desleal eu sempre puni muito na minha vida como dirigente. Agora, eu quero que o jogador tenha uma dinâmica boa, que seja viril, que goste de ganhar as bolas. Futebol hoje é assim. Quem não jogar assim, não tem condições de jogar. Bom, vamos aos melhores momentos de Bahia 2, América Mineiro 1, jogo realizado ontem na Arena Fonte Nova. E veja que o jogo era um jogo previsível de dificuldade, né, Silva? O Osmar está aqui também, pode comentar sobre o jogo, porque lá o que nós vimos foi justamente um jogo muito até violento. Ontem foi menos. Agora olha o pênalti aí, bem cometido. Esse lance era para expulsão de Marcelo Lomba? Não, mas você vê que quando o árbitro... Ele sabe pegar a bola e era. O árbitro, quando marca a cena que ele ia para a lateral, ele não ia para dentro do gol. Isso é uma interpretação que é dada pelos árbitros. Inclusive, o Platini está querendo acabar isso, que não há expulsão. Isso é um projeto que tem na FIFA de acabar com a expulsão desse lance de goleiro. E olha que eu vi a preocupação dele, e muitos árbitros interpretam assim, que ele não estava indo em direção ao gol. Quando ele dá o tapa na bola, ele tira e vai em direção à linha de fundo. Claro que lá ele ia virar para fazer o gol. Poderia fazer o gol. Mas eu tive até o cuidado de conversar hoje com o Arilson e disse: Arilson, aquilo tudo, porque eu estou lá no curso de arbitragem, eu estou me envolvendo, eu estou discutindo, eu adoro falar sobre isso, e o Arilson e os árbitros acham que ele foi correto, porque a interpretação hoje assim, ele não foi direto para o gol. Ele deu tapa saindo para a linha de fundo. Tira a bola e aí pega ele. Então, o pessoal, os árbitros da Bahia acharam que a marcação dele foi a mais correta. Arilson, inclusive, é o presidente do sindicato de árbitros da Bahia. Aí o Obina bate e faz o gol. Osimar, a partir desse gol, você achou que a postura do Bahia era de virar o jogo? O Bahia lutou até o final para virar, mas não foi aquele futebol que a gente viu, por exemplo, nos Bavis, da decisão do campeonato, não foi o futebol que o Bahia mostrou contra o Botafogo.
foi um futebol inferior um pouco, até para desfalques também. Mas por mais paradoxal que possa parecer, eu fiquei tranquilo. Eu tinha uma convicção de que nós iríamos virar o jogo. É engraçado, porque o jogo contra o Vitória, tive muito mais preocupação, confesso, muito mais preocupação. Porque o Bahia se apresentou bem e não estava conseguindo fazer o gol. Né? Com o Vitória, acredito que me preocupei muito mais. Contra o América, talvez em função do primeiro jogo, porque vocês falaram bem, o América foi o time que mais atacou o Bahia. Pois é. O que mais teve oportunidade de gol contra o Bahia em todos os jogos desde que eu cheguei No aqui. primeiro tempo, o América teve mais perto de fazer um segundo do que o Bahia. Com certeza. Esse gol aí, por exemplo, do Bahia, o Railan antecipa a marcação, foi muito bem o garoto. Passa por cima do Henrique, por cima do Henrique, né? E toca a bola para o lado e Branquinho faz o gol. Ou seja, jogadores que não estavam nem aparecendo recentemente no time, entraram e resolveram, né, Alcimar? Verdade, verdade. Então é aquela história do grupo, né? Então, realmente a gente percebe que a convivência do grupo tem sido assim uma coisa espetacular e isso está se refletindo no campo. Mais uma vez, deixar para o final, deixa o torcedor com o coração na hora. Eu prefiro que fizesse 2-3 já nos primeiros 5 minutos, que seria muito mais tranquilo, né? Você vê que no Bavi, a torcida do Bahia saiu vibrando com o empate. Por quê? Por causa do momento do empate. Olha o gol de Rafinha. Finalzinho. O Rafinha recebe a bola. E aí o William Barbio, você gostou da estreia do William Barbio? Gostei. Ele já tinha treinado bem, o primeiro treino dele já foi muito bem, tanto é que o Marquinhos pôs ele no jogo, né? E se ele está um pouquinho mais treinado, ele já fazia o segundo gol naquela bola. Ele fez duas bolas típicas do jogador que está fora de atividade, do dia a dia. Que ele chuta muito fraco, né? Ele consegue se livrar. Nesse lance ele chuta cruzado, Talisca tenta 2 vezes, a bola bate de novo no zagueiro e Rafinha consegue fazer o gol. Mas ele, de qualquer forma, foi através dele algumas jogadas pelo lado. Em algumas jogadas pelo lado, ele criou situações embaraçosas, entendeu? Ele foi através dele que o Bahia começou a crescer ofensivamente, né? Alcimar, a gente agora falando sobre um jogador que ontem atuou, foi expulso, o Romagnoli, jogador do São Lourenço, é ídolo lá no São Lourenço. O Bahia vai contratar esse atleta, o Bahia já pagou, eu soube que pagou luvas pelo pré-contrato. Dessa notícia para o torcedor, ele chega quando? Mas eu não posso falar muito disso, porque isso já era um fato pronto quando cheguei. E eu te confesso que eu não tenho muito detalhe sobre isso. Você está mais resistente na contratação. Mas eu vou ficar mais na expectativa de que a gente possa trazê-lo e dar esse presente para a torcida. Vou ficar nessa expectativa. Pedir a ele até que ele já veio de 4 partidas, né? E ontem foi expulso, mesmo sem ter a responsabilidade do ato, ele foi expulso. Então, jogador que estava 4 partidas, né? Apenado, sem poder atuar. Ontem voltou e foi expulso. Mas vê que engraçado, Simval. A primeira expulsão foi após o jogo no Equador. E aí brigando com policiais, reclamando de alguma coisa. E ontem, não foi ele que deu o pretexto, porque não houve, e acabou sendo expulso. Alcimar, o Wellington, a situação desse atleta, a renovação do empréstimo dele, o Cruzeiro está dificultando? Não, já está tudo certo. Nós tínhamos um prazo até dia 30 de abril para nos pronunciarmos oficialmente, já o fizemos, portanto estamos documentalmente garantidos que está tudo certo. Já está renovado? Já. O próprio contrato primeiro de empréstimo, que vence agora em 31 de maio, já previa essa condição desde que o Bahia se pronunciasse. E o Bahia o fez. Então o Wellington até dezembro está tudo certo. Agora o Bahia passa a pagar o salário, não é isso? Sim, passa a pagar 60% do salário. Ele não pagava nada, né? Nada. Que bom, hein, senhor? Que bom, mas eu disse. Presente, hein? Quando o Wellington chegou, eu disse, vai ajeitar o time do Bahia. Ele até andou por aí, não foi tão bem, tanto não foi bem porque não ficou, mas por tudo que a gente conhece o Wellington, o que foi ele no Vitória, eu não tinha dúvida, e disse. Até Fael cresceu com a chegada dele, parece que deu sintonia aos dois, cresceu muito com a chegada de Wellington. O Wellington é um volante que chega, né? Ele chega, ele gosta de ganhar. Não, o Wellington gosta de ganhar, desde o juvenil que ele é assim, ele gosta de ganhar.
E já ganhou de cima do Bahia em razão disso. Osimar, voltando ao Romagnoli, você acha que a característica dele é o meia que o Bahia precisa para resolver no meio campo? São um jogador de 33 anos, mas faz tempo que a gente não vê um jogador. Me parece que o último foi o Robert, né, que deixou uma boa impressão no Bahia, apesar de já estar no final da carreira, mas ele chegou aqui e resolveu. No ano que o Bahia subiu, inclusive, na segunda divisão. Qual o estilo de jogador do Romagnoli que atenderia bem o Bahia hoje? Hoje ele é um estilo absolutamente técnico, é um jogador que tem um domínio de bola espetacular, uma assistência fenomenal também. Ele não tem um físico muito avantajado, muito pelo contrário, né? Tem um físico absolutamente comum, mas com a bola no pé tem uma característica muito forte de assistência e cairia bem no Bahia, né? Porque afinal de contas, alguém que coloque os outros na cara do gol sempre é bem-vindo. Pois é, só uma pergunta, se fala tanto em jogadores fortes, altos, tal. A Argentina exporta tanto jogador, carcassinha, fabulosos meias. Os clubes brasileiros precisam acabar com essa coisa de que tem que ser forte, alto para jogar numa posição daquela. Tudo bem que se procure zagueiro, goleiro, um primeiro volante, mas os meias, os maiores meias que a Argentina traz, aqui é de Alessandro, Conca, tem esse. Então, esse é até um exemplo para as pessoas começarem a pensar que o meia não precisa ser esse pessoal malhado nem alto, não, basta saber jogar. Bom, o José Rabelo mandou a pergunta aqui através do nosso Twitter, do programa Galáctico na TV. Por que não traz Borges, que foi eliminado agora com o Cruzeiro, mas está no Campeonato Brasileiro? Mostra aqui recentemente, disse que eu vou ficar no Cruzeiro até dezembro. É jogador caro? Nós conversamos com o Borges já uns 30 dias atrás. Estivemos inclusive em Belo Horizonte para conversar pessoalmente com ele. E ele nos confidenciou que ele pretende terminar o contrato dele no Cruzeiro e fazer 2 anos no exterior para daí então encerrar a sua carreira. Então a gente não deixou de tentar não. Mas infelizmente não há condição disso acontecer. O Wellington Paulista, vocês procuraram? Também procuramos, mas também está bem no Internacional, está esperando lá a sua chance. Nós temos procurado tudo que há no mercado, pode ter certeza disso. E, obviamente, que aqueles que já nos dizem que não tem nenhuma possibilidade de acontecer, a gente tem riscado da nossa lista para poder efetivamente trazer aqueles que nós ainda temos alguma esperança de que venham. Outro estrangeiro, Sebastião Pinto, esteve muito próximo. O Bahia chegou a anunciar para o torcedor, para o sócio no SMS, e de repente esse jogador não veio. O Bahia ainda pensa em trazer esse jogador ou não? Descartado? Não, até porque o que começa errado tende a terminar errado. Eu sou dessa opinião que, como já não deu certo na primeira tentativa, não deve se forçar. Foi conversado sobre isso, eu soube da história de como aconteceu e acho que o que começa errado tende a terminar errado. Ed Carlos Correia diz assim, se tem jogadores nos planos de contratações, tirando esse camisa 10, quero saber de outras posições. É o atacante centralizado. Esse é o jogador que esse é o que nós estamos precisa. Osimar, você acha que esses 32 jogadores do elenco, com mais 2 ou 3 aí, ficam jogadores para a disputa do brasileiro, para chegar em que posição, assim, na média, até dezembro? É um campeonato longo, que muita gente vai reforçar. Nós estamos, pelo menos, ficar entre os primeiros 10, né? Pelo menos. Na primeira página. Mas se deixarem, a gente vai mais longe. Qual é a maior dificuldade desse campeonato? O que você pensa do campeonato brasileiro? Os times hoje aqui, eu estou vendo muita gente aí, time grande com elenco pequeno, com elenco fraco. Todos eles, você pode ver, a maioria está mantendo 32 jogadores no elenco. Eu acho que esse campeonato está mais equilibrado do que o do ano passado. Porque o único que estava aí um pouquinho acima eram os 2 mineiros, né? Eles estavam um pouquinho acima, o Internacional, que sempre aparece entre os 5 melhores. Agora, eu acho que com essa saída do Cruzeiro da Libertadores, o equilíbrio fica ainda maior. Então, a gente tem uma esperança muito grande de chegar longe. Pois é, e eu imagino, isso é uma impressão que eu tenho, com essa parada, a abertura da janela, os clubes vão cair em cima de jogadores. Principalmente lá do eixo, Sudeste e Sul, eu tenho convicção disso. Repatriar muito brasileiro, muitos brasileiros que jogam hoje no exterior, que não ganham mais do que se paga aqui. Então, eu acho até que seria um caminho, tanto para a Bahia como Vitória. E outra coisa que eu acho importante também, é que além de trazer, é não perder ninguém.
né? Já que esse grupo está tão coeso, tão... Mas o fato de perder, você diz vender? Ah, sim, sem dúvida. E vai manter o orçamento como? Tem receita para isso? Vai ter que se dar um jeito, Márcio. O importante é que o time que dá certo do Bahia sendo procurado para negócio. Oficialmente não. Existe muita especulação. A gente sabe que o Talisca e agora o Pará. O Pará vai ser jogador comercial. Eu acho que o Bahia. Talisca sempre vai estar. Eu acredito que vai aparecer proposta. O Pará é importante dizer que nós renovamos o contrato dele por mais 3 anos, né? Mas pelas atuações de Pará, pela dificuldade de encontrar atletas nesta posição, eu tenho convicção que Pará, tão logo começará a ser procurado. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas a gente vai tentar mantê-lo, porque o mercado brasileiro não tem dinheiro, que é o que poderia, na verdade, interessar ao Bahia. Como não tem dinheiro, é muito mais importante o resultado técnico que eles vão nos dar. Eu recebi uma boa informação sobre a volta do Bruno Rangel para o Brasil e tudo mais. Esse jogador, no ano passado, fez 31 gols na Série B e é o jogador de maior número de gols na Série B, na história da Série B. Ele está vindo para o Chapecoense. O Bahia não quis, não procurou. Ele está vindo para o Chapecoense porque ele ficou 4, 5 meses só nos países árabes. Isso. Né? Ele está vindo para o Chapecoense porque foi onde ele fez 32 gols. Né? Então, realmente... A gente chegou a conversar sobre isso, mas aí fica um temor, sabe, Márcio? Porque fazer gol na Série B não é igual a fazer gol na Série A. E jogar na Série A é um pouco mais difícil. Então, isso pesou na hora de se definir pelo nome ou não. Bom, eu vi também o Elton, jogador da Bahia, de Itaberaba. Ele veio aqui, deu entrevista na Band com o Dito Lopes e a Juliana Guimarães, e ele disse assim, bom, eu não fui procurado pelo Bahia, eu não sei qual foi o negócio que foi feito, apresentado ou não foi apresentado. O Elton não interessou? Eu vou desmentir ele, eu conversei com ele sim. Foi, né? Conversei e conversei com o seu procurador, que é o Bruno Paiva, e o Bruno me disse que ele fez um excelente campeonato lá no Catar, né? E que ele tem várias propostas do mundo árabe, então vai ser muito difícil ele deixar de fazer pelo menos mais 2 temporadas e onde ele fez gol. Você vê aqui no Vitória, passagem dele. Jogador muito forte, né? Muito polêmico, né? Aquelas coisas extra, mas em campo ele deu a resposta. Simval, tem um assunto aqui que eu queria destacar com você. Pela experiência que a gente tem no futebol, Marquinhos não fica no Vitória, está definido. Eu soube que Ney Franco indicou para o Flamengo, depende da Trafic, mas há um detalhe aí, ele jogou 4 partidas, vai para a 5ª partida domingo, ou seja, o Vitória tem 9 até a Copa. Marquinhos jogou 7, nenhum clube mais pode contratá-lo na Série A, e não há interesse em outro clube da Série B, até pelo orçamento dos clubes da Série B. Eu não sei o Vasco da Gama, nem sei, acho que o Vasco também nem tem orçamento para estar pagando 1 milhão de luvas e tal. Marquinhos vai fazer o quê? Vai expulsar, vai... Pode jogar até 6. E depois? Eu não tenho dúvida. Vai ser outro dia? Não, acredito até que a boa conversa é melhor do que ele se queixar de contusão, né? Marquinhos, com certeza, Márcio, já tem um pré-contrato com o Desportivo Brasil. Mas tem o clube hospedeiro, na verdade, a gente já contou. Que vai segurar para o Pois é, se fala... Eu soube que o Flamengo é o próximo passo. Se fala do Cruzeiro inicialmente, né? E também o Flamengo. Só que o Flamengo, o Marquinhos passou por lá e não foi bem. Então, eu acho que pode ser até que Ney Franco sugira, mas pode ser que o pessoal diz, não, ele esteve aqui não há muito tempo atrás. E ele não foi bem no Flamengo. Então, eu não acredito muito da ida dele para o Flamengo. Surgiu a conversa logo no início que o Bahia procurou Marquinhos do Vitória, ainda com contrato vigente com o Vitória, mas que já podia fazer pré-contrato. Houve essa conversa com Desde o dia 1º de abril, posso garantir que não, porque foi quando eu cheguei. Mas não houve absolutamente nenhum contato, até em respeito ao co-irmão. Bom, Simão, como é que você vê hoje as receitas do futebol brasileiro? A divisão de cotas, me chama a atenção a disparidade que há aqui no Brasil. Eu acho até que na Espanha é muito maior, né, Simão? A gente vê só os 2 grandes clubes lá, Real Madrid e Barcelona, mas aqui no Brasil a gente está chegando a um ponto em que grandes equipes que têm grandes torcidas não são sequer igualadas
muito distante do Corinthians, do Flamengo, que também, claro, tem seu valor, porque são os maiores clubes em torcida no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro. Mas o Bahia busca alguma coisa para melhorar essa relação? Seria um problema muito fácil de se resolver se houvesse boa vontade. Era muito fácil pegar metade do valor que a televisão dá, dividir igual para todos, e a outra metade dá àqueles que realmente dão mais audiência, não haveria problema nenhum. Ficaria muito mais justo o critério. Mas quem é que quer o simples aqui no Brasil? Mas olha, fora também, a gente já sabe. Por exemplo, se o Atlético de Madrid for campeão agora na Espanha, é zebra. Para o início, porque se sabe que o orçamento de Barcelona e do Real Madrid é maior. A gente vai para a Alemanha, a gente vai para a Inglaterra, quer dizer, a gente já sabe quem serão os campeões. Por quê? Por causa do orçamento. Eles recebem mais. Parecido com o que acontece aqui no Brasil. As cotas maiores são para aqueles que dão audiência. A gente não pode nem ser contra a televisão, porque eles também sabem do que eles precisam. Agora, o que o Silmar está falando é uma coisa assim que poderia melhorar. Que recebam mais, mas não nessa desproporcionalidade que existe. Agora, o Bahia tem um grande potencial que é a sua torcida, né? Então, a hora que o Bahia realmente incrementar o seu sócio torcedor, eu tenho assim uma confiança muito grande que o Bahia sai desse atual estágio para um estágio bem melhor. Não é a sua área, mas eu acho que a grande queixa do Bahia é que, apesar de 28 mil sócios, menos da metade paga em dia. Então, o que precisa ter é uma assiduidade para que o clube possa ter essa previsão orçamentária e possa investir em cima de um número correto. Esse movimento dos jogadores de futebol hoje, pedindo o bom senso, né? Esse movimento, você acha que vai dar resultado? Acho muito difícil, porque ter ideia é muito fácil, né? O difícil é fazê-las realizar. Mas pelo menos está sendo discutido. Pelo menos eles levantaram uma leve que nunca foi levantada pela classe dos jogadores. Essa é a parte boa. Se começa a discutir uma coisa, se vai chegar, não sei, mas a pedra fundamental foi lançada. Bom, muita gente discutiu aqui, eu estou fazendo a relação aqui, dos 9 que ficam fora do jogo contra o Sport, Simval. É claro que alguns jogadores aqui seriam um banco de reservas e tal, mas do grupo. A gente tem Lincoln com problema no joelho, Rainer com a fratura, uma vértebra na coluna, Guilherme já está a parte física, né, já no departamento médico, Helder é dúvida porque esteve no departamento médico que está saindo, Ronieri foi o último a se contundir, o problema na coxa, fica 15 dias fora. Ou seja, Pitone, a partida que ele ia jogar ontem, ele foi vetado momentos antes da partida, um dia antes da partida. 10 minutos do final do treino é que ele deixou imagine, quer dizer, e aí ficou uma semana fora também. O Diego Macedo, aquele problema da cirurgia que já foi feita no ombro, na clavícula, e o Galhardo também a cirurgia no pé. E ainda tem o Elton que foi expulso, ou seja, são 9 no elenco. Inclui aí, Omar. Veja bem, isso aqui tudo tratando de jogadores. Aqui só o Wellington que foi expulso, que não é problema médico, clínico. Aí o presidente está internado, não saiu ainda. O Ricardo Palmeira ontem não deu treino por causa disso. Quer dizer, toxicólogo. Quer dizer, vocês não estavam preparados para tanta gente fora do combate. É verdade. Realmente é uma surpresa. E o que tem que se fazer? Se conviver com isso, né? E tentar fazer do limão uma limonada, não tem outra saída. Pois é, e você não é da região, Silmar, mas tem amigos que diriam assim, pega uma preta velha, trabalha uma preta, cansanção, dá uma surra em todo mundo fica bom. Simar, o Bahia faz a última partida antes da Copa dia 1º com o Chapecoense. Aí dá folga dia 2 e todo mundo volta dia 16. Exato. E aí, o que é que vocês vão fazer? No final do ano só vai dar 15 dias a quem ficar aqui? Sim. Para fazer uma temporada para o ano que vem? Porque é o que a gente tem visto, Simval, dá um mês, porque é lei, é obrigatório, não tem jeito, e aí os jogadores têm um mês, e quando volta do brasileiro, não tem 10 dias para fazer uma temporada para estrear no Campeonato Baiano. Verdade. Então, vocês vão mudar esse planejamento, é isso? Sim, nós vamos dar os 15 dias agora, exatamente para encurtar as férias do final do ano, e esse pessoal que está no grupo especial, que ainda vão ter contrato no ano que vem, já vão tirar os 30 dias agora, ou seja, para que no mês de dezembro eles estejam efetivamente treinando para serem os primeiros a defender o Bahia na Copa do Nordeste. Ou seja, esses do grupo B vão ter férias agora, a não ser que os que foram emprestados. Aí, quando der dezembro, que terminar o Campeonato Brasileiro, eles já estão treinando para o Bahia. Exatamente, essa é a ideia. Pronto, quer dizer, a reclamação
agora surge com a solução, né, Simão? Solução para alguns, né? Não vai poder ter o plantel todo assim. Mas é pelo menos com aquela. Não, mas aquele arremedo de time, às vezes. Pode começar o campeonato maior e quem sabe até com essa turma que começar a trabalhar mais cedo. Isso já é alguma coisa. Alcimar, vocês no Bahia planejam o que para 2015? É claro que está aí todo em curso, o campeonato em pleno andamento, o Bahia está bem no campeonato, era o quarto, mas perdeu a posição ontem com o jogo principal, mas tem um jogo a menos agora, Goiás e Botafogo, não é isso? Sim. Então, vocês já pensam no ano que vem, jogador que pode contratar no mercado, vocês estão de olho em algum campeonato? Porque o que a gente percebe vamos contratar, e o Vitória fez isso agora, os jogadores do Ituano que foram campeões, quer dizer, só viram na final, quem acompanhou o campeonato inteiro? Que tipo de contratação o torcedor pode esperar? Não, o trabalho do ano que vem já começou. Já começou até em virtude daqueles que vão ser mantidos no elenco e que têm contrato até então, os que vão realmente servir ou não. O trabalho começa com, no mínimo, um ano de antecedência. Então, está sendo feito sim, já pensando no ano que vem, inclusive a própria determinação da intertemporada e das férias já é visando o planejamento de 2015. Qual o próximo passo agora para rescisão de um contrato que está no time B? Neto já foi, Marcão já está acabando, só tem um contrato até junho, né? Então é uma situação mais fácil, porque só tem esse mês e o mês seguinte. Tem mais alguém na fila? De jogadores assim, não, né? Tem Marconi ainda, né? Que voltou de empréstimo lá do... Não interessa mais. Nesse momento, não. Ele vai entrar nesse grupo especial que talvez possa ser o que vai nos representar e vai treinar a partir de dezembro, que vai tirar 30 dias de férias a partir de amanhã. Pronto, tá bom então. É muito bom fazer parte aqui desse programa de hoje, porque o Alcimar trouxe algumas notícias importantes, outras de conhecimento do público, mas não tão a fundo, quer dizer, do planejamento do clube. E eu queria lhe agradecer, Alcimar, pela sua presença. Obrigado, a gente vai estar aqui sempre no programa e à sua disposição. Márcio, eu que agradeço, um abraço para o Silvão, foi um prazer e sempre que necessitar, aqui estarei. Foi um prazer. Tá bom, esse Alcimar Bolicem, gestor de futebol do Esporte Clube Bahia, que esteve conosco nesse programa Galácticos na TV. Silvão Vieira, seu destaque final, a gente vai ter aí Esporte e Bahia domingo, se a greve permitir, a gente vai ter essa informação mais tarde, e aí aqui no canal você vai também tomar conhecimento, também no site do Esporte Interativo, a gente vai estar acompanhando. E o Palmeiras jogando com o Vitória aqui, né? O Vitória muito debilitado, digo que da forma que o Vitória está jogando, ainda perder seus principais jogadores, debilita sim o elenco, mas com a expectativa de o torcedor acreditar ainda nessa vitória. Acho que a gente vai ter um grande jogo. Bom, a expectativa se vai ter ou não o Esporte Bahia, né? Até para o Bahia é bom que não tenha, que essa greve se estenda um pouquinho. Vai facilitar muito para o treinador Marquinhos. Vitória e Palmeiras, eu torço muito por Amadeu. Eu estou muito preocupado com o Amadeu sendo esse técnico interino, com tantos problemas de campo, problema técnico, problema psicológico. O time do Vitória não vive um bom momento. E é por isso que eu temo por esse grande profissional que é Carlos Amadeu, que já mostrou a toda a Bahia a sua competência. Desejaria que ele assumisse o time de profissionais em outra situação, começando um trabalho. Mas vamos torcer por ele e pelo Vitória. Muito bem, minha gente, muito obrigado a vocês. A gente vai voltar aqui na próxima segunda-feira, às 4 da tarde, no Esporte Interativo Nordeste. O programa de hoje chegou ao final e nossos agradecimentos também à direção do Bahia, que nos trouxe aqui o convidado, Alcimar Bolicem, Jaime Brandão, assessor de imprensa, que possibilitou também essa nossa entrevista para esclarecer melhor o torcedor do Bahia. Recentemente a gente esteve aqui com o Carlos Falcão, presidente do Vitória, então o programa está tendo muito conteúdo que interessa realmente ao nosso telespectador, o torcedor do futebol da Bahia, o torcedor do futebol nordestino. Esporte Interativo, o canal do torcedor nordestino. Tchau, tchau.